E você que quis me esganar porque eu comecei a dividir os vídeos em várias partes, respira fundo, porque você pediu e ele chegou. A segunda parte de como escolher o seu caminho espiritual, como escolher o seu caminho de vida, como encontrar o seu professor, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não conhece nosso canal, a gente fala de revolução de si, desse profundo esforço e dessa ciência de tentar ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E como é que a gente faz isso a partir de um gesto de amor para consigo e com o mundo, né? Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, clica aqui nesse card. E se você já assistiu, vamos seguir no nosso papo, porque na nossa última conversa eu disse para você que não tem como eu te ensinar como encontrar o seu caminho pessoal. E a gente estava especulando se isso sequer existe, se isso não é um sentido de autoimportância, de como assim, eu tenho um destino a cumprir. Parte de mim acredita um pouco nisso, sabe? Que assim, a gente se coloca num pedestal muito enaltecidozinho e, no fim das contas, sim, nossas vidas são preciosas, são luminosas, nós fazemos a diferença nas vidas de quem está à nossa volta, e como fios de uma grande tapeçaria, cada uma de nós faz parte da trama e da urdidura desse mundo, mas um fio sozinho não faz a mais puta diferença dentro de uma grande tapeçaria. Então, por outro lado, se a sua vida é sagrada, por outro, você é só um apanhado de carbono que anda por aí cheio de ossinhos, gordura, sangue e várias outras substâncias, se sentindo o senhor do universo quando um trupico na calçada e uma batida de cabeça errada pode botar tudo a perder assim. Então, essa noção de proporção cósmica do tipo, olha, sai do centro porque esse lugar nem existe, sai do centro porque esse lugar não tem oxigênio para você respirar e perceber onde é que você está, sai do centro no sentido de não seja egocêntrico, não seja egocentrado, não ache que o mundo gira ao seu redor e deva alguma coisa a você, é o primeiro passo para achar um caminho. Abre mão de si mesmo. É isso que Jesus, por exemplo, falou para nós. Ué, quer me seguir? Vende todas as tuas coisas e dá tudo que você tem aos pobres, vem e me segue. Ele estava falando para nós, para nos despojarmos só dos bens materiais? Não, ele estava dizendo assim, olha, abandone-se de si mesmo. Se você quer um caminho que mude a sua forma de enxergar a realidade, se você quer viver de uma forma que faça você deixar de sofrer, e supondo que seu sofrimento fosse produto de ignorância, supondo que seu sofrimento fosse produto de um engessamento, de um mesmo modus vivendi, então você vai ter que morrer antes de morrer. Na outra parte, eu falei, olha, como diria Shri Ramakrishna, né, de Otomote Totopote, né, tanto, acho tão legal essa frase dita em Bengali, né, hipopótamos totopótipos. De Otomote Totopote significa, tantos quantos forem os caminhos, tantas serão as formas de realizar Deus. Essa é a tradução livre dessa frase, né? Muitos caminhos, muitas formas de realização, acho que é a tradução literal. Então, Shri Ramakrishna valida todos os caminhos espirituais que tenham uma base que norteie o ser humano para o melhor. O que isso significa? Significa que certas religiões vão ser produto imaginativo de uma galera. Toda religião nasce da imaginação, no sentido mais ibn-arábico da coisa. Ibn-árabe dizendo que o mundo da imaginação, Alam al-Hayal, o reino dos imaginários, né? Ele é o lugar em que o ser humano é análogo a Deus. Ali ele pode ser o criador do seu próprio mundo interno. Então, toda religião é elaborada nesse mundo imaginal. Não que isso seja uma fantasia ou uma irrealidade, mas tem coisas ditas religiões nesse mundo das commodities que são pura ficção, produto de uma mente fragmentada que quer desesperadamente dar conta do vazio que sente em si mesma. Guilherme, mas você está julgando. Eu não falei de ninguém. Eu estou dizendo para você verificar se os caminhos que você está percorrendo de fato te propiciam um processo de dissecar seu caráter de forma tão profunda e honesta que você morra antes de morrer. Que seu caráter seja transformado, transmutado completamente. O que eu estou te dizendo aqui é: dá valor para o tempo que você tem nesse mundo e faz de cada palavra, pensamento e ato esse buscar
e se inclinar a algo que dê sentido à sua vida, que torne a sua vida maior do que ela seria sem esse caminho. Só para ilustrar, eu uma vez fui numa feira legal, o Claudinei Prieto, esse cara aqui que é responsável pela Mystic Fair e pela religião Wicca no Brasil. Você vê, olha só que, né, drásticos pontos de vistas diferentes, eu e o Claudinei, e eu gosto muito dele, muito. Ele é uma pessoa de um coração muito amável. E ele me convidou para palestrar na Conferência das Religiões e Cultura de Paz. E mesmo eu, naquela época, nem vou botar foto disso, que é uma coisa vexatória demais, eu fui lá sendo espiritualista. Alguém que não queria ter rótulo, não queria ter definido um caminho, embora, para todos os efeitos, eu não tenho uma religião, embora eu me diga, né, eu sou iniciado no hinduísmo, faço práticas hindus, mas assim como os meus mestres, eu me diria mais um yogi do que um hindu. Por um acaso, minha forma de praticar yoga está envolvida no ethos hindu. Mas eu bebo da fonte de sabedoria de outros caminhos, embora eu me norteie, né, a minha estrela polar seja o Sanatana Dharma. Mas nessa Conferência das Religiões e Cultura de Paz, eu era o espiritualista que estava ali, né, parecendo que não estava dizendo nada, embora dissesse já boa parte dessas coisas. Mas tinha gente assim, que se dizia da religião vampírica. E aí eles faziam doação para banco de sangue. Sério. Gente de outras designações pós-modernas. Então, assim, você tinha ao mesmo tempo gente do Islã, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, espíritas. Eu, sei lá o que eu era ali. Aí você tinha gente de religião viking, você tinha a religião da galera da Wicca. A gente precisa de uma religião para encontrar um caminho? Não. E quando eu falo que a gente tem que procurar um caminho tradicional, eu não estou falando das religiões, eu estou falando das místicas. Então a Mystic Fair é o lugar para você fazer isso? Não! Não! Mística não se faz numa coisa extrínseca, numa coisa pública. Mística é a arte de olhar para dentro. A palavra mística, né, vem do grego mistis, né, de olhos fechados, de sentidos fechados. Quer dizer, o que você faz quando você fecha os olhos e ainda está consciente? Ó, uma dica, hein? Pois é, né? Contemplação. Mística não tem nada a ver com cristais e com ativar, e toda essa baboseira esquizotérica que botaram por aí, e com nave espacial. Não, mística não tem a ver com isso. Mística tem a ver com um processo de investigação que tem muito mais a ver com terapia. Daí o porquê o Jung ter se encantado com a alquimia como meio de transformar o ser humano, e entendendo que a alquimia no Ocidente era a mãe da psicologia, porque a mística era a arte de fazer essa autotransformação, esse autotrabalho de se transmutar, como na alquimia, de chumbo em ouro. Então, onde é que eu acho o meu caminho? Nesse lugar desconfortável e, ao mesmo tempo, fascinante que me vira do avesso e me transforma. O Matheus uma vez falou para mim, quando ele conheceu um dos nossos mestres, né? Ele veio apavorado, assim, falar para mim: nossa, ele disse que ele ia me virar do avesso. E tá virando, né? Sim. E ao mesmo tempo a gente fala assim, por que eu me submeto a isso? E é fascinante, né? Sim. Mas dói pra caceta, né? Você fala assim, ele vai me expor. O Yogananda fala isso, né, de Shiryu Teixeira. Ele diz assim, a sensação que eu tinha era como se ele estivesse expondo todas as raízes podres dos meus dentes a sangue frio e arrancando tudo. Mas era o que eu precisava fazer para não morrer de infecção, né? É assim que uma mística funciona. Não é autoflagelo, não é autopunição, não é masoquismo, mas é um processo de se enfrentar, de olhar para para suas partes mais arraigadas e dar respostas muito contundentes para elas. Num mundo em que todo mundo se acha o centro do universo, num mundo em que consumir é mais importante do que sentir, num mundo em que ter é mais importante do que ser, a mística não tem muito lugar. Por isso que a mística foi cooptada por essa sociedade de consumo e virou isso. Eu sou Ativa, ouça, ouça, ouça. Enfim. Então, assim, como é que eu acho o meu caminho no meio de tanta poluição sonora, né? E poluição visual no campo espiritual? Voltando a olhar para dentro. Então eu vou achar dentro da minha intuição, então eu não preciso de um mestre. Eu não disse nada disso. Porque para olhar para dentro você precisa de método. Assim como eu já contei na história do labirinto, eu nem sei em que vídeo tá, se o Matheus achar ele bota aqui no card.
na história do fio de Ariadne. Você lembra, Matheus? Não. Então, se ele tiver à disposição de achar, ele bota aqui no card. Senão você que procure no canal. Mas, como tem na história do fio de Ariadne, que eu conto que o mito do Teseu e do Minotauro é uma grande metáfora sobre essa jornada mística, o Teseu, para entrar no labirinto, matar o monstro e sair, ele precisou de um fio. Ele precisou amarrar um fio na porta de entrada do labirinto para entrar, matar o monstro e sair. Esse fio de Ariadne é o método. Então, assim, sim, você vai encontrar seu caminho olhando para dentro, a partir de respaldo metodológico, de jeito de fazer meditação. E para isso você vai precisar de um professor competente. Não necessariamente essa pessoa tem que ser perfeita. Bom, no vídeo passado eu falei, vem estudar com a gente no instituto. Por acaso, um dos professores sou eu. Você está achando que eu estou dizendo que eu sou o mais perfeito acharya do mundo? Não, mas nem de longe. Já cansei de dizer, eu sou um sadhaka, eu sou um discípulo. Mas, feliz ou infelizmente, meus mestres me disseram, repasse. Eles disseram isso aqui que o Yoda disse, ó. Luke, transmita o que você aprendeu. Só que meu mestre não virou, não murchou no cobertor. Ou será que murchou? A Acharya tá vivinho, né? Ainda bem, faz caminhada e tal. Sabe como... Olha, você sabe que... não é minha história, talvez eu não devesse contar, mas... Até contei isso para os amigos. Eu espero que esse amigo, quando ouvir essa história, fique feliz eu contar, porque eu admiro muito o jeito que ele encontrou o nosso professor. Porque o meu Upaguru, que para ele é o Satguru dele, esse meu amigo que eu já falei, vocês já viram quem é no canal, só não vou falar o nome dele de novo, porque eu acho que é meio invasivo. Mas o jeito que ele achou o nosso mestre tântrica da Sarvanaya, foi assim, ele já tinha procurado um monte de gente, o mestre dele. Ele já tinha recebido iniciação em outros caminhos. Ele já tinha achado até uma via tântrica tradicional de um guru aqui do Brasil, que é verdadeiro, mas ele não estava satisfeito. E aí, ele é um rato de biblioteca. Assim, o cara lê uma quantidade de filosofia que achava que lia muito, eu achei que eu virei uma piada depois que eu conheci esse cara. Porque ele passava o dia lendo artigos e comparando e tal, e ele descobriu os artigos de um cara que era brilhante escrevendo filosofia indiana. E por acaso ele descobriu que esse cara tinha um Facebook. E ele começou a perguntar para esse cara sobre as tradições tântricas, sobretudo as tradições concernentes ao Shivaísmo da Caxemira, relacionadas a esse cara aqui, ó, Abhinavagupta, e o Swami Lakshmanjoo, que teoricamente depois do Swami Lakshmanjoo a tradição da Caxemira acabou, né? A tradição do Trika, do Kaula, do Pratyabhijna e do Spanda, enfim, e do Krama, essas tradições unidas, assim. Por um acaso, ele começou a travar diálogos com esse professor, que era um professor de uma universidade de San Diego, que era um Nepali e que entendia muito de filosofia e que escrevia artigos de filosofia indiana brilhantes. Depois de 6 meses, esse professor disse para ele, tá, eu vou te iniciar, eu sou um acharya, tá bom, minhas tradições não podem morrer mesmo, eu tava esperando, tava querendo te testar para saber se você tava afim mesmo, vou te iniciar, você vai ser meu discípulo, pá! E foi assim que a Vimarcha e o Acharya Staneshwara Trimalcina virou guru de um monte de gente aqui no Brasil por conta da investigação sincera, devotada, persistente e pentelha do nosso irmão, do nosso Guru Bhai. É o Danilo Costa Lima, eu já estou contando aqui mesmo, todo mundo sabe essa história e tal. Eu acho que é louvável a história dele, a obstinação com a qual ele procurou, ele insistiu, né? E aí acabou se tornando um discípulo. Ele nem esperava. Ele falava, olha, eu fui perguntar para a Acharya, você conhece alguém que pode me iniciar? Tem alguém no Nepal? Se eu for para o Nepal, você me apresenta para alguém que pode ser meu guru? Aí o Acharya deu risada e falou assim, não, tá bom, vou te iniciar. Eu estava esperando ver se você dava conta e tal. Agora que você me pediu, vamos lá. E foi isso, assim. Então essa é uma história. Eu vou precisar ir para a Índia igual você, com 18 anos, para achar meu caminho, Guilherme? Não sei. Eu vou precisar ficar fuçando artigos de internet igual o Danilo, Guilherme? Não sei. A tua história tem que ser sua, não pode ser balizada na minha experiência, na de ninguém. Você vai ter só que ser sério, criterioso, bastante cuidadoso, para não cair na mão de qualquer Zé Mané. De novo, Ramakrishna dizendo, teste-me como os agiotas testam suas moedas, teste-me até que não reste dúvida de que eu posso lhe mostrar o caminho. É sobre isso. Você vê, o Acharya passou 6 meses testando o Danilo e passou 6 meses sendo testado também. E quando eu fui receber a iniciação dele, porque meu Satguru da Kriya me orientou assim, eu falei, eu quero conversar com o senhor primeiro, eu quero contar para você minha história e eu quero saber do senhor o que eu posso corresponder como discípulo, contando todas as minhas verdades para você, e quero saber quem é você também, né? Tô fazendo curso contigo e tal, tô te achando fascinante, mas tá bem, e aí? Né? E aí funcionou.
E com os meus outros professores foi assim, com o Swami Brahmeshananda, com esses outros mestres que eu vivo falando para vocês. Então, eu acho que assim, esses 2 vídeos servem para te dizer assim: insiste, persiste, resiste e não desiste. Parece frase de coach, mas é verdade. Você vai ter que cavucar muito para achar um caminho verdadeiro. Não caia aos pés do primeiro cara que sorri para você, estender a mãozinha para tocar tuas testas, saindo, oh, sabe? Porque a chance de você parar nas mãos de um psicopata é enorme. Então, assim, vai com calma. Se você está falando de encontrar um caminho, primeiro saiba que isso não é algo fixo. Você precisa de consistência, de resistência, de seriedade, né? De ir fundo, de cavar aquele poço até achar água. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir com cautela, né? Não se entregue a um ser humano. Se entregue aos seus ensinamentos. O guru do Acharya Timarcina falou isso para mim, para o Gabriel, para a Patrícia, quem estava lá. A gente chegou lá e falou assim, viemos ter a sua bênção. Ele falou, não procure, só existe um ser que pode dar bênção, ele não é humano, para de procurar isso com seres humanos. Mas o senhor é nosso paranguru. Só existe um guru, ele não é um ser humano, para de procurar isso entre seres humanos. Mas então você está se contradizendo, você está dizendo para eu esquecer os professores humanos. Opa, não! Ele estava lá dando iniciação para os discípulos dele, ele deu iniciação para o meu guru, que deu iniciação para mim por sua vez. Ele estava dizendo, não idealize, os gurus são canais desse ensinamento divino, não a fonte, não o ponto final da história, sabe? Então, faz a prática, é sobre isso. O guru é alguém, o guru, o acharya, o professor, o instrutor é alguém que vai te apontar uma direção para que você faça o trabalho, mas você precisa fazer o trabalho. E como é que você vai achar o seu caminho? Procurando muito. E lembra, é sobre a transformação da sua vida. Se você veio vivendo de um jeito viciado e ensimesmado e apavorado até aqui, considerando que você só acredite que você só teve essa vida, você passou pelo menos alguns anos, se não algumas décadas, sendo do jeito que você é. Não tenha pressa de mudar isso. Você só tem a vida inteira para fazer isso. Chama-se autoconhecimento. Conhecer quem é esse sujeito que está aí com você. É uma jornada que começa quando você nasce. E talvez, eu acredito que sim, continue para muito depois que você morre. Se você quiser, a gente pode tentar te ajudar sobre como dar os primeiros passos nesses caminhos. Vai ser um prazer e uma honra se a gente tiver algo para acrescentar na sua vida. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.